Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Formação do Sujeito na Medicina. Na aula de hoje nós daremos continuidade àquilo que é o módulo 3, onde nós estamos expondo como montar uma arquitetura mental para formar um sujeito adequado à prática médica. O que nós já vimos dentro deste módulo foi, primeiramente, o aprendizado de que o arquivo, ele por si só, ele é deletério. Segundo, nós vimos a ideia baseada no axioma de Sullivan, de que a forma tem que estar alinhada à função. E a principal função do médico dentro de um contexto clínico, dentro de um contexto teórico, dentro de um contexto cirúrgico, é a tomada de decisões. Então, quando você é médico, você precisa estar ali sempre tomando decisões. Decisões rápidas, decisões que são imune a estresse e decisões que conseguem resolver os problemas dos seus alunos, dos seus pacientes e de todos aqueles que dependem da sua perícia técnica e da sua perícia cognitiva. Então, o que foi que a gente aprendeu? Foi que a gente precisa transformar um conjunto de dados soltos em uma estrutura interna de pensamento, que é a inteligência por si. O que nós podemos fazer agora, né? O que nos falta agora para terminarmos este módulo? Falta a gente justamente aprender aqui um panorama chamado de mapa mental interno. É uma proposta de transição do que eram os resumos coloridos, os resumos bonitinhos, os resumos demorados, para uma exposição rápida, para uma exposição sistemática, para uma exposição que cabe em meia página e que resume e que aglomera todo um conjunto de saberes que é o saber efetivo. Você precisa conseguir ter este resumo na sua mente e você pode ali guardar esse resumo em um caderno, você pode ali guardar esse resumo em uma pasta, você pode ali guardar este resumo em qualquer tipo de recipiente que consiga caber ali qualquer tipo de resumo, seja ele virtual, seja ele real. Então vamos lá, né? Quem tem mapas internos, como já diria os nossos cadernos de sala aqui, ele não colapsa com a complexidade. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem muitos temas que se interligam entre si, muitas questões metabólicas, muitos elementos anatômicos, é uma doença que ela é problemática, uma doença que a gente não consegue tratar de uma forma adequada, que tem uma teoria difícil, que tem muitas influências, que influenciam muitos sistemas, etc. Muitas vezes a gente acaba ficando desesperado frente à complexidade que é estruturar esse conhecimento. Mas quem tem um mapa interno, que é justamente esse framework, que é esse arcabouço teórico que eu estou propondo aqui para vocês, ele não colapsa com esse tipo de complexidade, tá? Por quê? Por que esse sujeito não colapsa com esse tipo de complexidade? Pelo fato de que o mapa interno ele serve como uma referência, tá? Ele é uma grande referência. O mapa ele não é o território em si. O mapa ele não é a trincheira. O mapa, na verdade, ele é o quê? Ele é uma grade de localização cognitiva, certo? Que permite ao aluno saber em que posição do conhecimento que ele está. Permite ao aluno saber em que posição do conhecimento que ele não está. Permite ao aluno saber em que posição do conhecimento que ele deveria estar. E permite ao aluno observar em que posição do conhecimento não faz sentido ele estar. Então, o mapa, ele é, na verdade, um grande mecanismo de orientação dos dados. Sem um mapa, se a gente for para pensar, a medicina vira um conjunto de dados soltos. A medicina ela vira uma bagunça. A medicina vira uma completa destruição. Ela vira um enciclopedismo perdido, em que a gente não consegue operar clinicamente nem teoricamente. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa encontrar o endereço de cada um dos dados. A gente precisa encontrar a latitude. A gente precisa encontrar a longitude desses dados para que possamos estipular aqui uma certa decisão. Então a grande questão é o seguinte: a gente vai ter como norte aqui as causas, aqui a gente vai ter como sul os efeitos, aqui a gente vai ter os conteúdos de base e aqui a gente vai ter os conteúdos de clínica. Cada um dos conhecimentos que a gente vai ter, ele vai estar posicionado em uma determinada latitude e longitude que vai estar baseada numa rosa dos ventos aqui.
Então, cada um desses caras vai ter uma direção norte, vai ter uma direção oeste, vai ter uma direção leste, vai ter uma direção sul. Quando você tem esse conjunto de direções que permite com que você localize rapidamente o seu conteúdo dentro do todo que você aprendeu, você tem uma coisa que eu posso chamar de segurança intelectual. Então, para que você tenha segurança intelectual, você precisa saber mapear e encontrar, localizar no mapa aquilo que você aprendeu. Então, o que acontece, né? Para que serve o seu resumo atualmente? Eu faço essa provocação aqui para você. Para que serve o seu resumo? O seu resumo é bonitinho, o seu resumo é frufru, o seu resumo é ali, que coisa. Coloquei um coraçãozinho na letra I. Coloquei um coraçãozinho cirrose hepática na letra I. Ai, que bonito. Cirrose hepática, que linda. Eu marquei de rosa. Eu marquei de tudo. Ai, quando vira esteatose. Meu Deus do céu, a esteatose começa. Depois vem a cirrose. Ai, a falência hepática. Imagina, cara. Imagina você pegar e ficar fazendo isso, cara. Muitas corzinhas, muitas letras bonitas, mas sem absoluta arquitetura e hierarquia lógica. Então, muitas vezes não tem nem sentido. Até porque a escola médica é jogada mesmo, as escolas médicas. Agora com o PBL, que é uma palhaçada absoluta, mas principalmente na época que... Principalmente nas escolas tradicionais, é tudo jogado, é tudo mostrado sem nenhum tipo de arquitetura lógica, sem nenhuma hierarquia lógica. Então o que acontece? O aluno ele fica lá fazendo um resumo que ele é bonitinho, que ele é frufruzinho, que ele tem todas as coisas que a gente... Bom, que fofo, esteatose, cirrose, que coisa. Só que nas trincheiras, nos prontos-socorros, ninguém vai pegar na frente de um paciente ictérico ali, vai abrir. Ai, que bonito, olha aqui como eu escrevi cirrose, olha aqui como eu escrevi cirrose, olha aqui como eu escrevi cirrose. Ninguém vai fazer isso, cara. Ninguém vai fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Porque isso daqui é algo que é inconcebível do ponto de vista do paciente. É algo que é inconcebível do ponto de vista da tomada de decisões clínicas. Então, o que acontece? A gente não precisa de ornamentação. A gente não precisa nem teórica e tampouco plástica. A gente não precisa de uma ornamentação estética. Não. A gente precisa do quê? De orientação. A gente precisa ter uma bússola. A gente precisa ter um grande esquema de navegação. Aqui, cara, você é um infante Dom Henrique. Aqui você é um infante Dom Henrique descobrindo o Brasil. Aqui você é um infante Dom Henrique mapeando as coisas. Certo? Aqui você é Colombo descobrindo as Américas, aqui você é Pedro Álvares Cabral, aqui você é Martim Afonso de Souza, que em 1530 terminou ali a primeira capitania hereditária. Cara, aqui você é um orientador, certo? Então o que você precisa, na verdade, é do quê? De uma hierarquia rígida, de blocos de conexão, blocos de decisão e de setas de causalidade. Então você precisa saber como decidir, você precisa saber qual conhecimento que é importante, qual conhecimento que determina o próximo, qual conhecimento que está anterior, qual conhecimento que está posterior. Uma hierarquia causal. E você precisa também de setas de causalidade. Você precisa mostrar o que causa cada uma das coisas. Ah, esse problema é microscópico que chega numa orientação macroscópica e que leva à fisiopatologia. Ah, isso daqui não é um problema, isso daqui é uma anatomia. Ah, um osso trabecular. Tudo dentro da medicina precisa de uma orientação, porque é muita coisa. Tá? A medicina fica difícil quando você ornamenta ela. Realmente é muito difícil você fazer resumos que nem o Netter. Mas sim, quando você orienta ela, fica tudo muito mais fácil. Então a gente precisa fazer aqui um mapa interno com base em marcos e estradas. Com base em núcleos de conceitos e estradas que fazem pontes, que fazem conexões funcionais entre esses conceitos. Então, por exemplo, você vai ter aqui os marcos, né? O conceito A, conceito B e a prática C, que é um conceito de certa maneira. O que acontece? Você vai ter esses conceitos A, conceito B e conceito C, que são práticas imutáveis, por exemplo. Aqui a grande questão é, o conceito A e o conceito B são práticas imutáveis. Muitas vezes eles levam aqui a prática C. E a prática C já é muito conhecida da própria literatura, porque a gente sabe a medicina é uma ciência sistemática, descritiva e universal. Então, se ela é uma ciência sistemática, descritiva e universal,
Então, a gente já sabe ali que esse conjunto de práticas acaba sendo uma consequência da união entre o conceito A e o conceito B, pelo menos até um determinado estatuto da ciência, né? Porque a gente está em um ambiente científico onde a gente pode falsear os conceitos e o conceito A e o conceito B podem não gerar necessariamente a prática C. Por isso que a ciência evolui, mas para que você saiba que não geram, você precisa observar se geram. Isso é uma necessidade lógica, tá bom? E aí, cara, estudar, de certa maneira, é ir pavimentando essas estradas entre essas grandes ilhas de conhecimento. Como é que você vai pavimentando essas estradas através dessas grandes ilhas de conhecimento? Como é que você chega nessa prática C se você só tem a prática A? Ah, eu vou aprender aqui o conceito A. Depois, o que eu vou fazer? Vou colocar no meu mapa o conceito B. Aí eu sei que o conceito A ele afeta o conceito B. E aí o conceito B ele determina a nossa prática C. O conceito A é um dos elementos que limita a nossa prática C. Quando eu pego e integro tudo isso daqui, eu vou ter justamente um mapa interno. Tá bom? E aí quando você vai juntando estes mapas internos, você vai tendo vários países dentro da sua lógica de pensamento. Vários países que podem ter relações diplomáticas entre si e várias diferentes posições do saber que permitem com que o médico se transforme em alguém que consegue tomar decisões de forma ferramental com base numa função decisória e eficiente. Então a grande questão é, o que a gente precisa aqui? A gente precisa criar um mapa que quebre essa fragmentação de dados soltos. A gente coloca tudo dentro de um lugar no todo, por meio dessa ideia de marcos e estradas. Marcos e estradas. Por meio da ideia de nodes, que são nozinhos, que são pontinhos, e arrows, e setas, coisas que mostram uma cadeia causal entre os eventos. É claro que para você que está no ciclo básico, você pode começar fazendo isso, por exemplo, com a sua matéria de bioquímica. Você vai lá e aprende um conceito A, glicólise. Depois você vai lá e aprende um outro conceito B, gliconeogênese. Aí você consegue observar que, por exemplo, a glicólise ela é afetada pela gliconeogênese, e tudo isso daqui leva, por exemplo, sei lá, vários problemas de metabolismo, que seja, ausência de PFK. Enfim, você vai observando como é que estas diferentes coisas vão se relacionando entre si. Aí quando você tiver sua aula de diabetes, na aula de endócrino, o que vai acontecer? Você vai poder colocar aqui no meio do mapa uma determinada proximidade aqui, né? E aí quando você começar a ter as práticas, aí você vai começando a construir um grande mapa causal gigantesco e super legal, que é como o seu cérebro opera. Então, o que a gente precisa, na verdade, é que durante uma aula você consiga fazer um pequeno mapa conceitual desses. É isso daqui que você precisa saber. Como é que o conceito A afeta um conceito B, que pode afetar um conceito C, que pode ligar a práticas D, que seja, entendeu? Ou, melhor, nesse exemplo, A, B, C. O que você precisa conseguir fazer é montar exatamente uma dessas topologias aqui, tá bom? Você precisa saber montar uma dessas topologias, que é um desses mapas internos, ó. Um desses mapas internos é o que vocês precisam saber. Então, cara, você precisa colocar bem isso dentro do seu intelecto. Absorver bem isso dentro do seu intelecto. Você não é o Funes. Você não precisa memoriar tudo. Você não precisa ter o mesmo destino do Funes. Você não precisa de nada disso. O que na verdade você precisa é só saber como encaixar cada coisa em seu lugar. Porque sabendo como encaixar cada coisa em seu lugar, você vai conseguindo montar um conjunto de saberes que ele é conectado entre si, ele é explicado entre si, ele consegue ancorar as práticas e as decisões clínicas. Portanto, a grande questão dessa nossa aula aqui, para a gente encerrar, é justamente o quê? É que a gente precisa substituir o atual modus de fazer anotações dentro da medicina. Por mais que as suas anotações possam te ajudar, por mais que as suas anotações elas tenham ali um laço interno, muitas vezes as suas anotações elas acabam sendo meramente uma repetição de um arquivo. Ela é um monte de dados soltos, ela é uma entidade passiva que não oferece uma cartografia e uma segurança para você, médico ou futuro médico, raciocinar clinicamente sobre os problemas do seu paciente, do seu aluno, etc.
Portanto, o que nós precisamos de fato aqui, e eu adiciono-me nisso, mesmo que você goste de fazer o resumo, etc., adicionar os mapas mentais internos dentro da sua cabeça. O que você precisa para fazer um mapa mental interno? Já mostrei. Você precisa de um nó e uma estrada. Tá bom? Você precisa de um marco e uma estrada. A estrada vai chegando. Se você ainda não conhece a estrada, você pode deixar a estrada aberta. Só posiciona ali, ó. Aqui, eu tô aqui. Ó, tô aqui. Você não precisa fazer essa seta aqui. Você pode fazer depois essa que chega nessa. Ou você nem precisa, às vezes nem chega. Mas só que a grande beleza foi que você construiu o que não chega ao longo de toda a sua formação. Assim, a gente vai diminuindo um pouco aquela querela, aquela batalha que existe entre o ciclo básico e o ciclo clínico. Nós, estudantes de medicina, a gente observa o ciclo básico como se ele fosse a maior tortura do mundo, porque a gente não consegue ver relação entre o ciclo básico e o ciclo clínico. O que o mapa interno permite que a gente faça é alinhavar o ciclo básico com o ciclo clínico. Alinhavar no sentido de costura mesmo. A gente consegue costurar o ciclo básico no ciclo clínico e fazer uma espiral de medicina. Então, quando você chegar na sua prova de residência, por exemplo, se cair alguma coisa que ela era muito única, de algum problema embriológico que você só teria visto lá no ciclo básico, o que vai acontecer? Você vai ter um mapa interno. Aquilo já vai estar dentro de você. Claro que vai ter o conteúdo ali que você vai ter decorado e vai ter esquecido, porque, de novo, a nossa mente não tem uma capacidade infinita de armazenamento de informação. Porém, você muito mais provavelmente pode ter a oportunidade de acertar alguma dessas questões se você tiver montado um mapa interno. Porque você vai ter conseguido fazer associações. O nosso cérebro, como muitos de vocês já devem ter visto, funciona por associações. E o que a gente precisa construir são associações. Pontes de saber. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por mais uma aula. Será um prazer inenarrável tirar suas dúvidas aqui embaixo. E nos vemos na próxima aula. Na próxima aula nós começaremos o nosso próximo módulo, que é o módulo 4. Obrigado!